Olá, gente! Você sabia que em 2021 o estado de Amazonas foi considerado como o estado mais violento do país? Isso mesmo. Em 2021, o estado do Amazonas teve 54% do aumento do número de assassinatos, sendo 36,8 vítimas para cada 100 mil habitantes. Da onde eu tirei essas informações? Eu tirei essas informações do Atlas da Violência. Muito bem, eu sou Suzana Matos e eu quero convidar você hoje para a gente pensar um pouquinho sobre a importância de termos dados exatos e verídicos para apresentação, elaboração de projetos ou estudo de estatísticas também. E é claro que essa é uma informação triste, eu não fico feliz em passar uma informação como essa, um dado como esse. A gente bem viu o quanto a região de Amazonas e Manaus sofreram com a questão da pandemia no ano passado, nesse ano também os impactos ficam, mas a gente vê o quão vulnerável a região ficou, sendo ela mesma vítima da violência e sendo a referência do estado mais violento do país. É claro que todas essas questões surgem por determinados fatores, né? Quando a gente não tem uma política pública bem estabelecida, inevitável que o Estado vai sofrer por isso, né? E por que nós não temos uma política pública bem estabelecida? E existem diversos fatores por isso. Porque a gente ainda vive um momento de desigualdade social muito grande no nosso país. A gente ainda vive uma questão de distribuição de renda, uma fatia do bolo muito grande está concentrada na mão de um grupo elitizado e não um grupo marginalizado, que são as pessoas em situação de risco social. Quando a gente fala marginalizado, é isso, que está à margem da sociedade, que não está contemplando ou podendo vivenciar uma política pública digna e acessível a todos. Então, dados como esse aqui, da Amazônia, não é um dado feliz e contente, não é com alegria que eu trago ele, mas eu trago com certeza e com precisão, porque eu tirei da onde? Eu tirei do Atlas da Violência. E o que é o Atlas da Violência? O Atlas da Violência é uma plataforma também, onde você pode ter acesso. Eu vou ler aqui, ó. É um portal que reúne, organiza e disponibiliza informações sobre violência do Brasil. Eu tô lendo isso aqui no site mesmo, ó. Tô no site aqui, ó. Não sei se dá para ver. E quando eu vi essa informação, foi muito triste, né? Porque dados como esse mostram o quão violenta a região está e o quanto de atenção ela precisa de políticas públicas para que essa situação seja revertida. Então, você vê como é importante a gente ter dados relevantes, técnicos, seguros na hora de apresentar um projeto, né? E como a gente faz isso? Se embasando, né? O Atlas da Violência é um dos meios, das formas da gente embasar a organização, ou o Estado, ou o país, dentro de informações que realmente são relevantes. Bom, é claro que você não vai ficar feliz fazendo pesquisas nesse site, como eu estou fazendo aqui, vendo algumas informações que estão, assim, me deixando em choque. Mas é importante que elas sejam expostas, porque justamente para trabalhar a necessidade de que a política pública chegue a esses lugares. E por meio aqui, é claro, também do terceiro setor, que é um braço forte na sociedade civil que pode cooperar para a transformação social. Então, você gestor que ainda não conhece também o Atlas da Violência, é importante que você tire um tempo para pesquisar, para analisar e verificar o que está acontecendo no nosso país. Eu fui ver outro dado, por exemplo, em primeiro lugar está Amazonas, com o estado mais violento, segundo dados do ano 2021. Em segundo lugar ficou o estado de São Paulo. Eu estou em São Paulo, estou nesse estado, nessa cidade. São Paulo ficou em segundo lugar com 6,6% das vítimas que sofreram violência em diversos aspectos no ano de 2021. Gente, isso é grave, isso é gravíssimo. E isso nos chama a alerta de como as organizações da sociedade civil podem cooperar para minimizar ou, em parceria com outros órgãos, reduzir esses dados,
né? E como que uma organização pode pensar, por exemplo, em como reduzir a questão da violência no nosso país. E quem tem sido mais vítima de violência? A gente tem visto escancaradamente, eu posso dizer, com muita certeza e afirmação, a questão da violência contra a população negra. O quanto isso acontece, o quanto que a gente é vítima ainda desse racismo que é estrutural e que se escancarou aí de uma maneira muito clara e evidente na pandemia aí, e que tem afetado as bases, a estrutura aí da periferia, das pessoas. E, infelizmente, a gente sofreu recentemente aí, são dados recentes, a morte daquele jovem de 38 anos, lá no estado do Sergipe. Genivaldo, Genivaldo é o nome dele, é Genivaldo, que sofreu a violência por meio daqueles que deveriam nos proteger, o Estado. Então a gente vê que a gente tá no momento de desestrutura da sociedade, né? O que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo com a nossa população. E o porquê que a população negra é a população mais atingida. Esse rapaz de 38 anos morreu justamente no mesmo dia em que comemorava mais um ano da tempo da morte de George Floyd. Então, o quanto isso nos faz pensar de quão distante nós estamos ainda da busca do equilíbrio de paz e estabilidade num país. E olha que nós estamos vivendo assim tempos sombrios, né? Nós passamos uma pandemia, ainda estamos nela, ainda estamos terminando. E nós estamos agora com essa questão da varíola do macaco, a gente não sabe o que pode acontecer, os especialistas procuram nos acalmar, mas a gente não sabe o que pode acontecer e quais as evidências disso na sociedade. E viver isso em paralelo com uma violência tão alta como essa nos assusta. E o que nos faz pensar que a organização da sociedade civil cada vez mais precisa ser relevante e pensar em atuar em quem está na ponta. O negro sim está na ponta, o negro sim está na periferia. Eu quero dizer para vocês, hoje eu estou aqui desenvolvendo, faço parte desse canal, divulgo, mas até que isso acontecesse, eu tive que estudar muito, eu tive que ralar muito, eu tive que ter acesso a muitas coisas. E não estou me vitimizando aqui, não. Eu só estou dizendo o quão distonante é para um negro e para alguém que é branco chegar numa posição onde eu estou, onde, por exemplo, uma Leda do Espaço Cultural Nova Bom Sucesso está, por exemplo, de uma Lúcia, onde está no Instituto Social Projetar. Falo delas porque são mulheres negras, entendeu? Falo do meu marido, que ele trabalha como empreendedor também na área de gibis. O quanto nós temos que lutar e termos acesso, porque a população negra, ela sofre desde os primórdios da abolição da escravatura. E a gente vê os dados de violência. Nós vivemos num país em que a maioria da população é negra, mas a maioria dessa população é que está sendo vítima da violência. Então, que liberdade é essa? Que libertação foi essa? Que falta de respeito é essa que existe? Então, assim, a gente vê muito claro a questão do racismo estrutural na sociedade afetando diretamente a população negra. Dados como esses servem para que nós, gestores, reflitamos mais sobre a postura das nossas organizações nas periferias. Qual a política de atuação da sua organização na periferia? Quem é que está mais presente na periferia? A população negra. E qual tipo de trabalho que você tem para ela? De inclusão, de acesso. Essas pessoas estão lá na sua organização e é claro que a gente tem que atender todos os tipos de pessoas, independente da sua cor, sexo, raça. Mas é importante, é o que eu estou querendo dizer aqui, que haja essa retratação com a população negra. Porque a maior parte da violência remete-se a ela. A maior parte da violência remete-se a ela. George Floyd, é claro que está fora do país, mas era um negro. Mas a gente viu a questão do Genivaldo. Gente, é Genivaldo ou Givanildo, perdão pelo nome que eu estou conseguindo lembrar agora. Negro também. Depoimentos ontem nas grandes emissoras falando sobre o sofrimento que a família passou. Aquela mãe chorando e vendo a morte do seu filho, sofrendo pela morte do seu filho. Não dá, não dá. Então, assim, a gente, enquanto organização, a gente tem que repensar de que maneira a gente vai trabalhar na organização. E dados como esse, uma plataforma como essa,
reúne informações que são relevantes, porque também o Instituto IPEA traz dados específicos da violência também no Brasil nessa plataforma. Então a gente tem os atlas, a gente tem as estatísticas, a gente tem as publicações, existem vídeos nessa plataforma. Gente, é fantástico. Ao mesmo tempo que é assustador, é decepcionante, é triste, mas é importante a gente saber da realidade que acontece no nosso país, no nosso estado, na nossa região, para a gente saber como se posicionar, né? Então a gente levanta muito cartaz, não a violência, não a isso, não aquilo, mas a gente tem que pôr a mão na massa, tem que pensar e trazer projetos que realmente minimizem a questão da violência onde a gente está, começando onde a gente está, e que a gente diretamente também coopere para a redução da violência, né? E ela pode ser física, pode ser psicológica, pode ser, existem vários tipos de violência que estão aí atuando no dia a dia. Então nós somos grandes agentes que podemos cooperar e trabalhar em parceria para a transformação da sociedade. Percebam que, eu estou encerrando o vídeo, percebam que essa semana eu trouxe informações muito mais da área legal e da área estrutural para a sua organização e para a minha organização. Na segunda-feira eu comecei falando sobre a importância das assembleias. Uma organização precisa se reunir para pensar a sua vida. Isso pode ser de maneira ordinária ou extraordinária, de acordo seguindo o seu estatuto. Na quarta-feira eu falei sobre o mapa das OSCs, a importância da organização está em evidência, mostrar que ela é idônea, que ela é verdadeira e que todos podem ter acesso às suas informações, não há o que esconder, não há o que temer. E hoje eu encerro falando sobre a importância desse Atlas da Violência, para a gente saber a importância da organização na periferia. Eu e você, dentro da periferia onde nós estamos, podemos ser agentes de transformação social. Podemos ser pessoas que vão empoderar aqueles que estão na periferia sofrendo, para que não sejam vítimas de violência, para que possam andar de cabeça erguida, para que possam ter a sua dignidade, para que possam ter moradia digna, para que possam ter estudo, para que possam ter emprego e que tenham acessibilidade e que um dia possam fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje aqui. Um canal, eu sou uma mulher negra, né? Sou uma mulher e negra. Estou aqui num canal divulgando as atividades, falando sobre o terceiro setor, que hoje eu estou numa posição privilegiada. Mas até chegar a essa posição, não pensem que foi fácil. Não foi. Então, assim, a gente precisa lutar para que mais pessoas possam surgir, para que mais Suzanas estejam em posições, para que mais Ledas estejam em posições, mais Lúcia, mais Robertos estejam em posições aí de privilégio. Privilégio não, de retratação, eu diria. Não é de privilégio, é de retratação. Porque o que nós precisamos fazer para que esses índices diminuam é retratar a maneira de que, principalmente, o negro é tratado nessa sociedade racista e estrutural. Então, gente, a palavra de hoje, a dica de hoje é forte, mexeu comigo e nos chama a esse alerta de que a gente precisa, na organização que a gente faz parte, eu sei que seu trabalho já é idôneo, já é sério, mas cada vez mais ser relevante, trazendo à tona a garantia de direito para aquele que está na ponta, ok? Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana. Vou deixar aqui os links da plataforma para você acessar também. Tchau, tchau, gente.